eu tenho especialmente gosto por aprender com novos artistas. Claro que quem é artista visual quer ser visto. Ele não faz para botar na gaveta. Para o artista que fez, aquilo é obra de arte. Para os entendidos em arte, aquilo pode ser obra de arte. Para o público, às vezes, é um borrão. Então, talvez seja isso que faça a obra de arte ser uma coisa tão instigante. Estudei na Escola de Belas Artes de Pelotas, tenho licenciatura em Desenho e História da Arte pela URGS. Meu nome é Clara Pechansky. Eu acho que a escolha não fui eu que escolhi, eu fui escolhida. A sensação é de que havia uma vocação para artes plásticas desde criança, tanto que eu comecei a desenhar, claro, como toda criança, comecei a desenhar antes de escrever, mas nós temos que pensar na década em que eu nasci. E eu nasci em 1936. Então, não havia essa ideia que há hoje de que criança tem que desenhar, de que é bom estimular a sua criatividade, etc. Não. Criança ia para a escola. Mas eu, desde que eu me entendo por gente, eu desenhei, muito antes de ir para a escola. Então, eu acho que no meu caso havia realmente uma vocação e havia um dom que eu fui desenvolvendo. Então, eu sempre desenhei. Eu não me lembro de não desenhar. Então, isso foi uma decorrência natural de um talento, se tu quiseres, ou de uma tendência que se desenvolveu muito cedo. Então, eu entrei para a Escola de Belas Artes com 15 anos de idade. Eu me formei bacharel em pintura pela Escola de Belas Artes de Pelotas em 1956, aos 19 anos. Estranho que uma pessoa com 19 anos já tenha um curso superior. É que, quando eu comecei na Escola de Belas Artes, eu preciso contar essa história, aos 15 anos eu entrei para o que se chamava curso livre. A escola não tinha ainda sido federalizada. Quando eu estava no terceiro ano da Escola de Belas Artes, e, ao mesmo tempo, cursando o terceiro ano clássico, o segundo grau se chamava clássico, ou científico, né? Então, eu concomitantemente cursava um curso superior e fazia terminava a minha formação. Acontece que exatamente quando eu termino o fundamental, ou o segundo grau, a escola se federaliza. A escola passa a ser reconhecida pelo MEC. Então, 2 anos depois, eu me formo bacharel em pintura oficialmente pela Escola Federal de Pelotas. Então, nessa parte de formação, minha formação estava pronta quando eu vim para Porto Alegre. Eu vim para Porto Alegre porque eu casei 6 meses depois de formada. Então, toda a minha carreira profissional se desenvolveu aqui. E eu comecei justamente por publicidade, trabalhando como freelancer para agências de publicidade, criando anúncios. E, ao mesmo tempo, comecei também já a trabalhar para jornais. E, com isso, eu tive a oportunidade de ilustrar poemas, contos. Trabalhei 4 anos como ilustradora e redatora do suplemento infantil da Folha da Tarde. Mas, ao mesmo tempo, eu fui desenvolvendo, então, uma série de atividades e comecei também a trabalhar para a Editora Globo, que na época era a maior editora do Brasil, e fazendo capas de livros. E isso acaba dando muita prática, entende? Isso sempre é um desafio, tu receberes um texto e ter que ilustrar ele, né? A minha ligação com a URGS se deve ao fato de eu ter me formado em Pelotas como bacharel. Então, eu não tinha a licenciatura. Como eu comecei
em 1968, a trabalhar no João 23. Eu fui convidada pela Zilá Tota, porque meus filhos tinham começado a estudar lá. Então eu acompanhei muito aquele trabalho de plantar, de implantar o João 23, que é uma escola, a única escola onde eu trabalhei, e é uma escola com a qual eu tenho uma ligação muito grande. Eu sendo mãe, sabendo que eu fazia ilustração, eles começavam a me chamar para, sabe, às vezes até para, sei lá, criar um material, alguma coisa que eles estivessem precisando e eles não tinham para quem pedir. Então foi uma coisa meio que ao natural, ela de repente me convidar para algo que ela estava criando, que era o Departamento de Integração Artística e Cultural. Então, na época, eu sentia a falta da formação oficial na área da didática, da pedagogia. Então eu voltei para a escola, vim para a URGS. Nos anos 71 e 72, aqui na Faculdade de Filosofia, eu fiz a formação pedagógica. Fiz todas as cadeiras de formação pedagógica, fiz os estágios, tudo que precisava e hoje eu sou licenciada em Desenho e História da Arte. Eu tenho a impressão que todo artista, queira ou não, inconscientemente ou conscientemente, ele fala de si. Ao longo do tempo, a gente vai se conscientizando de duas coisas. A primeira é de que a gente precisa se identificar como artista, precisa criar uma identidade. E essa identidade só vem com o trabalho, só vem com os anos, só vem... Ela nem depende do reconhecimento do público, mas ela depende de um autorreconhecimento. E a segunda coisa é se dar conta que, na verdade, os teus temas não precisam ser muito amplos. Eu sempre cito um livro, que eu esqueci o nome do autor, é um inglês, em que ele prova por A mais B que Picasso tinha uma escassez de temas. Picasso, considerado o artista do século XX, o mais importante. E se a gente for olhar a obra do Picasso, a gente vai ver que ele repete temas e repete temas, só que cada quadro é diferente do outro. Então, não importa se tu trabalha sobre o mesmo tema. Eu falei há pouco que eu trabalhei sobre o quadro do Van Eyck, do casal Arnolfini, mais de 60 vezes, em gravura, em pintura, em desenho, em colagem, e continuo trabalhando, porque é uma fonte para mim de assunto. Eu não gosto muito da palavra inspiração, é assunto sobre o qual eu trabalho. Então, o tema com que a gente trabalha, ele sempre está, de uma certa maneira, ele parte da gente mesmo, mas é claro que ele é enriquecido por coisas externas, situações que tu vives, leituras que tu fazes. E à medida que tu vai ficando mais velho, a tua bagagem, ela se acumula. Tu tens, então, um repertório sobre o qual tu trabalhas. Criação há sempre. As motivações são diferentes, né? Quando tu tens um briefing e tu precisas entregar uma encomenda com data marcada, com tamanho específico, às vezes até com número de cores definida, já me aconteceu, preciso de uma gravura, mas não pode ultrapassar 8 cores por problemas de orçamento. Então, claro que existe criação e existe uma coisa muito interessante que é um desafio. Esse briefing de receber uma coisa que tu não esperas nunca receber, que vem de repente, é justamente um mote para tu poder, é um estímulo, tá? Que às vezes não ocorre quando é autogerado, né? Quando é um trabalho que vem de ti mesma, porque aí é uma proposição que tu te fazes. E nem sempre o teu briefing é muito bom, né? Agora, receber de repente um poema, ou um conto, ou um livro para ilustrar,
Eu gosto muito e permaneço sendo assim uma pessoa muito ligada e muito incentivadora da carreira de ilustrador. Vê bem, existe entre os artistas plásticos um preconceito contra ilustradores. Ah, não, ilustração é uma arte menor, digamos assim. O que é bacana é tu fazer pintura, gravura, escultura. Ilustração, tu está fazendo para alguém. Esquecem-se os preconceituosos que Picasso foi ilustrador, Miró foi ilustrador, e se nós vamos lá para trás, se não fossem os papas, os mecenas, nós não teríamos Miguel Ângelo, nós não teríamos Rafael, nós não teríamos Da Vinci, pessoas que pagaram, que fizeram encomenda. Né? Um dos quadros mais famosos do mundo, pintado em 1434, que é o casal Arnolfini, do Jan van Eyck, é uma encomenda, é um retrato de um casal. Ele recebeu para fazer esse retrato. Mas graças a isso nós temos uma obra-prima, que eu mesma já fiz mais de 60 releituras sobre essa obra. O conceito de obra de arte ele mudou ao longo dos séculos, né? Eu estava falando em Miguel Ângelo, Da Vinci, Rafael, enfim, os clássicos, os renascentistas. Eles pintavam, na realidade eles pintavam também encomendas, né? Ou encomendas da igreja ou encomenda dos donos do poder. Então as pinturas tinham como tema religião, mitologia e ficava mais ou menos por aí. Ou a história do vencedor, por exemplo. Então as batalhas, né? As grandes esculturas que existem aí nas grandes cidades do mundo são sempre do vencedor, né? O derrotado não é retratado. Com os anos, com os séculos andando, e principalmente com Marcel Duchamp, o conceito de obra de arte muda. E o público passa a receber um outro tipo de informação. Quando o Marcel Duchamp coloca numa exposição uma bacia, um mitório masculino e considera aquilo uma obra de arte, nesse momento há uma grande ruptura no conceito de obra de arte e se inicia a arte contemporânea. E o Marcel Duchamp decreta que tudo aquilo que é assinado por um artista é obra de arte. Nesse momento, então, o mundo muda. Para o observador que não está no meio das artes visuais, que não convive com artes visuais, às vezes é muito difícil olhar um quadro que é só mancha, que é só cor. E ele se intriga, porque ele acha que aquilo não é obra de arte, aquilo é só cor, aquilo é só mancha. Para o artista que fez, aquilo é obra de arte. Para os entendidos em arte, aquilo pode ser obra de arte. Para o público, às vezes, é um borrão. Então, talvez seja isso que faça a obra de arte ser uma coisa tão instigante. O Aldo Locatelli foi para Pelotas para pintar a catedral. E eram os anos em que a Escola de Belas Artes estava sendo implantada. Então ele foi professor de pintura na Escola de Belas Artes de Pelotas logo que ela começou. Eu entrei para a escola quando a escola tinha começado 4 anos atrás e ainda era uma escola livre, não havia sido oficializada. Mas o Locatelli estava lá dando suas aulas de pintura. E um dia ele me viu na minha aulinha de desenho. Eu estava desenhando alguma natureza morta que estava lá para ser observada. E ele me viu desenhando, me pegou pela mão, me levou para a aula dele de pintura
E eu vi pela primeira vez, então, um modelo vivo. E ele arrumou um cantinho para mim, me deu uma prancheta e disse: vem todos os dias aqui que eu vou te orientar. Então, eu não fui aluna dele. Foi muito mais do que isso, porque ele era o meu guru. Ele foi a pessoa que me pegou, literalmente me pegou pela mão. E me interferia no meu desenho, me ensinava. Então, quando eu vim para Porto Alegre, já formada, o Locatelli já estava aqui. Ele era professor já do Instituto de Artes aqui, na cadeira de Artes Decorativas. E eu não sabia quem procurar aqui em Porto Alegre. Isso era uma terra desconhecida para mim. Eu vim do interior, tinha 20 anos de idade. Então, a primeira pessoa que eu telefonei foi para o Locatelli. Aí ele disse: vem para cá. E eu passei 1 ano e meio frequentando o ateliê dele de pintura. Então, eu pude acompanhar ele pintando a Igreja de São Pellegrino, ele pintando o aeroporto, ele pintando aqui o painel da reitoria. Tudo isso. Eu vou pegar o gancho do Locatelli, ele me ensinou isso. A gente aprende que a disciplina de trabalho é a coisa mais importante e às vezes vem antes daquilo que comumente se chama de inspiração. Se tu estiveres no ateliê, no teu ambiente de trabalho, mesmo que tu não esteja criando naquele momento, eu tenho uma amiga que diz: eu posso estar apontando lápis, mas lá pelas tantas tu te sentes direcionada a trabalhar. Então, eu tenho uma rotina de trabalho, eu tenho horário para trabalhar, eu tenho dias específicos em que eu trabalho. Nem sempre sai uma obra-prima, mas sempre sai alguma coisa. A seleção, a definição, se o trabalho é bom ou ruim, depende só de mim. E como o artista trabalha muito solitariamente, ele precisa muito de si mesmo. E ele precisa muito dessa disciplina. Então, o processo se desenvolve porque tu crias essa disciplina interior. E disciplina inclui, volta ao Locatelli, saber lavar pincel. Manter o teu ambiente de trabalho organizado e sempre pronto para trabalhar. Não colocar as coisas em gavetas e tudo escondido, porque se tu tiveres vontade de trabalhar, tem que estar tudo à mão. O meu ateliê, eu evidentemente centralizo o ateliê, porque sou eu a orientadora, mas eu faço absoluta questão e acho muito bom que os meus alunos não me sigam no sentido imagético, entendeu? Ninguém, espero, pinta ou desenha como eu. Desenha e pinta sob a minha orientação técnica. E o que mais eu faço é refletir com o aluno, fazer ele pensar. Sugerir leitura, sugerir teoria, enfim. Procurar abrir a cabeça do aluno. E principalmente, como eu te disse, fazer ele pensar. Porque é só pensando sobre o teu próprio trabalho que tu vai poder desenvolver algumas coisas. As coisas não vêm de fora para dentro. Eu tenho especialmente gosto por aprender com novos artistas. Então, artistas com quem eu aprendi são muito mais jovens do que eu busquei porque eles sabem técnica, a técnica que me interessava no momento. Eu acho que essa postura que tu ficas depois de uma certa idade, não, eu sou um ícone, eu sou inacessível, é a pior coisa que pode acontecer para um artista. Ele tem que ser acessível. Ele tem que ter contato com jovens, ele tem que saber o que está se passando. Eu acho que Porto Alegre, vamos falar aqui da nossa aldeia, está vivendo um momento bastante efervescente na área de artes visuais. Surgem muitos artistas novos, tem uma enorme geração aí de artistas e alguns muito bons. Mas, como sempre, há espaços que são muito exíguos, tem muita exiguidade de espaços. Claro que quem é artista visual quer ser visto. Ele não faz para botar na gaveta. Ele quer mostrar o seu trabalho, ele quer expor.
E aí reside o problema. Onde expor? Como expor? Galerias comerciais, museus, espaços públicos. É sempre muito difícil. Envolve muitas vezes também necessidade de patrocínio, e aí a gente entra em áreas que são comuns a todos, músicos, pessoal de teatro, artes visuais, e aí se discute também se o patrocínio deve ser público, né? Se vamos entrar numa Lei Rouanet ou se vamos entrar num Funproarte. Então, efervescência tem, produção tem, agora canalizar essa produção sempre vai ser um problema. Eu tenho contato com artistas do mundo todo devido a um projeto que eu criei que se chama Mini Arte. Esse é um projeto que eu criei em 2003, começou aqui em Porto Alegre, mas se espalhou pelo fato de eu fazer via internet toda uma rede de relações com artistas de vários países. E esse fenômeno, se tu quiseres assim, da exiguidade de espaços, da dificuldade de expor, da necessidade de patrocínio, é mundial. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, eu sempre optei por participar de exposições fora do Brasil depois de um certo tempo. Porque havia um tempo em que era possível participar de grandes exposições no Brasil, porque era possível mandar, enviar uma obra, muitas vezes com moldura, com vidro, porque eu trabalho muito com desenho, né? Então é uma obra pesada, tem que botar dentro de uma caixa de madeira e enviar para o Recife, para o Rio, para uma série de salões que eu tive a oportunidade de participar. Isso lá no início. Hoje é tão caro fazer esse tipo de remessa e também tão duvidoso, porque tu não sabe se vai ser bem cuidado, se vai chegar direito, mandar por avião é caríssimo, enfim, que ao longo do tempo eu fui optando por, é estranho, é paradoxal, né? Quer dizer, deixar de expor no Brasil e expor no exterior. Por quê? Porque existem muitas bienais de arte gráfica e trienais de arte gráfica no mundo, que são certames assim muito importantes, muito conhecidos, e por isso eu acabei expondo nos 5 continentes, mas expondo gravura e desenho, que é papel, que tu pode mandar num rolo, que tu pode mandar num envelope duro, né? Mas que é certo que chega e volta, tu pode tirar prêmio e não tem essa trabalheira que é participar de um salão no Brasil. Eu recebi no ano 2000 um convite de uma artista inglesa para participar de um grupo que na época se chamava Art Lives, e esse grupo começou virtual, com artistas de alguns países, e chegamos a fazer exposições físicas, chegamos a enviar trabalho, acho que fizemos 2 exposições em Londres, enviando trabalho para lá e fazendo uma exposição, então, física, né? Real. E muitas exposições virtuais. Uma coisa puxa a outra, aí me veio a ideia de usar esse grupo inicial para criar a Mini Arte aqui em Porto Alegre. Comecei aqui em 2003 no Gasômetro com uma exposição de 100 artistas. 20 e poucos eram estrangeiros, 80 e poucos eram daqui, gaúchos, filiados à Chico Lisboa, que é a nossa Associação de Artistas Plásticos. Então, em parceria com a Chico Lisboa, eu criei essa primeira exposição aqui. Uma coisa puxa a outra e, aos poucos, criou-se uma rede de exposições. Artistas, colegas meus do mundo todo, começaram a se oferecer para fazer mini arte nas suas regiões. E esses espaços usados pelos colegas no estrangeiro, em geral, são galerias que emprestam seu espaço, não cobram, porque se sentem orgulhosas de fazer uma exposição internacional. A Mini Arte trabalha com mini trabalhos. Nós não podemos exceder
Tem uma série de regulamentos, né? A gente não excede 20 centímetros, justamente para poder mandar uma exposição inteira dentro de uma caixinha. Isso facilita bastante. Eu recebo inscrições para mini arte de lugares muito insólitos. Por exemplo, eu recebi esses dias um convite para fazer uma mini arte no Paquistão. Eu não sei se é um lugar muito seguro para fazer a mini arte, mas de qualquer maneira, Turquia, Índia, só para citar alguns, porque os óbvios a gente, enfim, espera, né? Europa, Estados Unidos, América do Sul, América Central, isso a gente tem artistas de todos esses lugares. Agora, cada vez parece que a gente está indo mais longe, e isso é muito bom.